Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Como é que tá essa quarentena de vocês? Mais uma semana, né? Com saudade de vocês, por óbvio, né? Distante aqui, gravando esse vídeo, mas seguimos firmes aqui, porque embora distante, a gente ainda tem mantido uma comunicação legal, né? E tem ainda, enfim, tem as lives, vocês têm me mandado mensagens de vez em quando, né? Então a gente segue aí firme, né? Interagindo, mas à distância, né? E com muita saudade de vocês, né? Mas vamos seguir aqui o nosso conteúdo, que é o que a gente tem que fazer aqui nesses vídeos, né? Esse conteúdo específico, ele é para falar, a gente viu um pouco da questão, algumas questões relacionadas à sociologia urbana, um pouquinho da Escola de Chicago, um pouquinho do Zimmel, né? E vamos avançar um pouquinho nesse conteúdo e vamos tentar explicar melhor. Primeira coisa que a gente tem que entender é um pouco dessa transição, né, entre grandes cidades, né, de uma população rural para grandes cidades. Sei que você já deve ter estudado isso, então eu vou fazer bem en passant, né, vou fazer bem rapidinho essa digressão aqui. As cidades, elas incham, né, em função de uma série de fatores. Um deles, um grande fator de inchaço das cidades foi a industrialização, que está diretamente atrelada à Revolução Industrial, né? Conforme as tecnologias vão ocupando os espaços no campo, vai diminuindo a necessidade de mão de obra no campo e as pessoas, para sobreviver, começam a migrar para as cidades. Beleza, então começa a ter um inchaço e essa cidade, né, como eu tentei mostrar um pouco na aula passada, ela vai não só juntando as pessoas, mas como ela altera o comportamento das pessoas, altera o modo de ver a vida, o modo de encarar as coisas, porque ela é um espaço diferente. Quando as pessoas trocam de espaço, elas alteram não só a sua vida direta, né, como elas agem, mas elas alteram a sua forma de compreender o mundo. E isso eu garanto para vocês, se vocês forem morar em outro lugar por um tempo, isso vai afetar vocês, isso vai alterar a forma com que vocês encaram as coisas, porque vocês vão estar submetidos a um outro contexto. Alterações de contexto mudam a forma de encarar as coisas, tá? Isso é bem básico, importante, que é o feijão com arroz de quando a gente vai estudar essa questão da sociologia urbana, do crescimento das cidades e tudo mais. Perfeito. A Escola de Chicago, que nem a gente viu, ela vai trabalhar a cidade como um espaço de conflito. Isso é um tom da sociologia urbana como um todo. Cidades são espaços de conflito. Por quê? Porque vive muita gente junta, né? Ser humano, quando se junta, quando tem muita gente junta, tem conflito. E os conflitos são de inúmeras ordens, né? Conflito é tudo aquilo que nos incomoda, e de algum sentido nas cidades, é tudo aqueles problemas que as cidades têm. E tem problemas de saneamento, problemas de transporte, problemas de locomoção, problemas de abastecimento, né, de produtos e bens. Cidade tem todo tipo de problema que ela tem que dar conta. E para isso acaba se construindo, se organizando a sociedade para que consiga solucionar aqueles problemas. Então, espaço urbano é um espaço de conflito. Esse é o primeiro ponto mais importante, tá? E como esse espaço de conflito é enxergado, a forma com que se encara vai dar o tom das diferentes escolas que estudam a sociologia urbana. A Escola de Chicago, que a gente viu um pouquinho ano passado, que vai tentar ver justamente a integração, né, as migrações e tudo mais que nem eu comentei, ela tem uma visão muito próxima do Durkheim. Vocês devem lembrar lá, antigamente, vocês devem ter estudado já há um tempo isso, mas o Durkheim, ele vê a sociedade como um organismo, ela usa metáforas da biologia, vocês lembram disso? Pois então, a Escola de Chicago é a mesma coisa. Ela vê a sociedade como um ecossistema. Ela não vai pegar do corpo humano, mas ela vai pegar digamos, da biologia mais relacionadas às plantas e coisas assim, dos ecossistemas, né, dos biomas e tudo mais. Então ela vê mais ou menos a sociedade desta forma, né, como um ecossistema, né, e um ecossistema que tende ao equilíbrio, né, ele tende a se equilibrar, mas cheio de conflitos, né, cheio de problemas, né. Então,
como esses conflitos vão ser solucionados, como eles vão ser geridos, é o que é importante para a escola de Chicago. E ela vai ter essa postura assim, de estudar vários fenômenos que ocorrem, né, dentro dos inchaços das cidades, através, sobretudo, das migrações, que nem eu comentei aula passada. Então, ela vai estudar as coisas ilegais, ela vai estudar música, como é que é os clubes de jazz e coisas, essa escola de Chicago também estuda. Ela vai estudar boxeadores, lutas, né, em geral, até ilegais. Ela vai estudar os italianos, a máfia italiana. Ela vai estudar inúmeras coisas que estavam acontecendo nas grandes cidades, sobretudo em Chicago, por isso que é a escola de Chicago, que estava acontecendo em Chicago devido ao inchaço rápido de Chicago. Por quê? Porque esse inchaço rápido trouxe conflitos. E solucionar os conflitos era importante para que a sociedade viva de forma harmônica. Então, a sociologia, isso a durkheimiana e a sociologia da escola de Chicago, elas têm um certo alinhamento de encarar os problemas da sociedade, né, como sendo objeto da sociologia, para que, de certa forma, o Estado, né, e as autoridades públicas consigam agir sobre esses problemas de forma a minimizá-los dentro da sociedade. Ou seja, ela tenta identificar os conflitos que ocorrem na sociedade, para que, de outro lado, o Estado, né, poder público, né, consiga trazer soluções para esses conflitos. Então, é isso. É disto que se trata a sociologia da escola de Chicago. Tá bom? Para a gente tentar entender como é que ela funciona. Quando a gente vai para a sociologia mais contemporânea, eu estou seguindo estritamente o livro de vocês, tá, pessoal? Se vocês quiserem ler mais textos e tudo mais, acessem o livro. Ele explica direitinho a escola de Chicago, ele vai explicar a sociologia urbana mais recente e tudo mais, tá? Leiam o livro didático. Tá? Esse eu não vou enviar texto para vocês, porque já tem, vocês têm material. Quando a gente vai para a sociologia urbana mais contemporânea, a gente vai ter outras dimensões, como, por exemplo, volta a ter o conflito, mas daí ela é marcada por uma perspectiva marxista. Mas aí, então ela é comunista. Não, tá? Não. Tá? Não necessariamente. Tá? Pode ser que alguns autores sejam, mas não necessariamente. Por quê? Existe um equívoco quando a gente analisa Marx. Tá? Porque, por exemplo, mesmo liberais usam categorias marxistas. Como assim, professor? Usa. Porque Marx ele produziu uma compreensão de mundo baseada em uma coisa chamada classes sociais. E as classes sociais marxistas sim têm a ver com poder de consumo, poder de compra, que é os recursos materiais que as classes sociais têm acesso. Essa perspectiva, ela é disseminada na sociedade e qualquer analista de sociedade, seja liberal ou não, seja economista, sociólogo, vai usar essa categoria de classe social com esta perspectiva relacionada a patrimônio e poder de consumo. Porque Karl Marx, lá nas suas teorias, ele vai mostrar que justamente os recursos materiais que eu tenho e o meu poder de consumo, o meu poder de ação econômica, ele é muito importante para saber como eu penso, porque as condições materiais de existência, né, no contexto mais marxista, elas praticamente determinam a forma com que o indivíduo age no mundo. Né? Então, os recursos materiais que eu tenho disposto vai determinar a minha ação na sociedade. Consecutivamente, isso é uma marca importante para compreender o modo de ação daquelas pessoas. Essa ideia ela é presente em praticamente qualquer análise, independente da posição ideológica das pessoas, porque ela é muito forte, ela é muito importante. Isso é um legado marxista. Tá? E essa perspectiva, esse ponto específico, ele é crucial para entender as cidades. Porque as cidades, ela vira um ecossistema, né, vamos pegar um termo lá da Escola de Chicago, complexo. Ela se complexifica porque, vejam, cada bairro da cidade, cada região da cidade, ela tem dinâmicas diferentes. Essas dinâmicas diferentes são marcadas também, dentre outras coisas, pela quantidade de recursos que as pessoas têm.
Então, toda cidade tem bairro de rico, bairro de classe média, bairro de pobre, né? Dentre os bairros de pobre tem peculiaridades, né? Porque tu vai ter o bairro de pobre, que são pobres trabalhadores, vai ter o bairro de pobre, que é de invasão, que são as pessoas com barracos e tudo mais, que são pessoas que vivem na miséria. Então, o fato dela ser pobre, ela pode ser um pobre classe média baixa ou classe baixa, né? Mas que tem algum recurso, que tem algum trabalho, mesmo que seja um trabalho informal, e tu tem um outro contexto em que as pessoas mal têm trabalho, que vivem basicamente um nível de miséria, que serão as regiões de invasão, né? Que a miséria e pobreza é muito baixa. E vejam, regiões de por exemplo, um bairro pobre é infinitamente maior que uma zona de invasão. Por quê? Porque bairro pobre é um bairro, ou seja, lá passa luz, tem recursos, o Estado ele legitima aquele espaço, consecutivamente ele investe em bens naquele espaço. Então lá vai ter uma escola, vai ter uma creche, vai ter as pessoas que lá vivem têm acesso a bens e serviços, nem que seja precários, mas elas têm um posto de saúde lá, alguma coisa assim. Quando é uma invasão, vejam, uma invasão não é um bairro legítimo. Ele não foi constituído pelo poder, ele não tem a chancela do poder público, porque às vezes é uma área pública que foi invadida, às vezes é uma área privada que foi invadida, enfim, ele não pode ter a chancela, tem questões legais envolvidas nisso, né? Aí envolve outras questões, a gente não vai entrar no debate sobre legalidade e serviço público e outras coisas que a gente poderia entrar, que é um debate bem extenso e envolveria um vídeo inteiro só para isso, né? E talvez uma conversa com um advogado sobre isso, né? Talvez seja um tema para um podcast, não para cá. Mas o poder público não tem, a justiça não tem como dar chancela para o Estado intervir ali e botar serviços e tudo mais. Consecutivamente, essas pessoas vivem nas piores condições, porque elas não vão ter, às vezes não tem água encanada, não tem luz, não tem nada ali, nada, né? E é uma condição de vida precária, precaríssima. Então elas são um pouco melhor que um morador de rua às vezes, né? Tem mal e mal tem uma estrutura que proteja da chuva, né? Então é bem precária a situação de vida. Isso existe nas cidades também. Então, dentro da cidade tem todo tipo de gradação de status social, tá? E essas pessoas existem no mesmo espaço. A área da cidade, né, o espaço da cidade, esses grupos todos têm que coexistir e têm que buscar a sua sobrevivência naquele espaço. Óbvio que isso vai ter conflitos de todas as naturezas possíveis, né? Aí vai envolver, né, que nem a gente já comentou, mobilidade, né? Mobilidade é um conflito contínuo e isso envolve tanto uma dimensão individual quanto uma dimensão pública, porque as escolhas, as direções e as políticas que existem nas cidades determinam a forma de utilização do sistema de transporte dentro de uma cidade. A gente vai ver no Brasil, né, o transporte público, via de regra, é muito ruim, via de regra. Mas é muito ruim por quê? Porque a política, né, que a gente tem instaurada desde a época do Juscelino Kubitschek, isso já faz muito tempo, né, ela é baseada em transporte baseado no carro, né? E desde sempre foi assim, né? A política toda de construção, inclusive do imaginário de transporte no Brasil, o transporte público, ele é baseado em carros e caminhões. É assim que funciona o sistema de transporte no Brasil. E, consecutivamente, a gente tem um inchaço da quantidade de carros dentro das cidades. A gente vai ver uma cidade que nem Santa Maria, né, que tem mais ou menos 300 mil habitantes e tem mais de 100, em épocas normais, né, agora a gente está numa época de exceção, mas em épocas normais, em que não tem pandemia nem nada, a gente tem mais ou menos 110 ou 120 mil carros circulando pela cidade, numa cidade que tem 300 mil habitantes. Consecutivamente, um terço da população anda de carro aqui. Isso é muito carro para uma cidade do porte de Santa Maria, né? A gente não poderia ter mais que, sei lá, 50, 60 mil carros aqui para ter um trânsito viável, mas a gente não tem. Consecutivamente, isso por quê? Porque é a lógica de funcionamento. Isso não é só a questão de melhorar
O transporte público também passa por isso, né? Passa por baratear passagens também, né? Passa por uma série de políticas, mas também passa por uma certa forma de conscientização das pessoas a andarem de transporte público também, né? Criar condições melhores de as pessoas andarem e tudo mais, né? Aí a gente vai para outros países, sobretudo países europeus, né? Onde cidades do tamanho de Santa Maria tem muito menos carros circulando. Muito menos. Por quê? Porque as pessoas andam de transporte público, não importa a classe social dela. Não importa se ela é pobre, se ela é rica, classe média alta, classe média baixa. Todo mundo anda de transporte público. Porque tem toda uma política, não só as pessoas são conscientes de que andar de carro não é legal, embora elas tenham carro, elas não andam, né? E de outro lado, existe toda uma política pública de regular o serviço, de melhorar a qualidade, de subsidiar os serviços de transporte público e tudo mais. Então, tem toda uma concepção política em relação ao transporte público. Isso faz com que ele funcione desse jeito. E é para tudo isso, gente. Entende? Não é só ações isoladas, quando a gente vai trabalhar em conflitos sociais e conflitos em espaços urbanos. Conflitos em espaços urbanos são eminentemente complexos. Complexidade entendido, no sentido sociológico, como problemas multifatoriais. Tá? Isso é complexo. Quando eu falo de complexo, é isso. Eu não estou falando que é difícil. São problemas multifatoriais. São problemas que têm vários fatores que os geram e as soluções envolvem atacar diferentes problemas. Não é só nenhum problema social tu resolve atacando só de um lado. Tu, em geral, tu tem que fazer todo um projeto para que se resolva aquele problema social. Tá? Então, quando a gente vai pensar em problemas urbanos, é sempre assim, né? A gente vai pensar no problema da saúde pública, tá? Outra coisa, é um problema sério. Tem muita gente dentro do espaço urbano, tem muitos problemas de saúde, porque a gente tem problemas, a gente está vendo agora problemas de contágio por doença, né? Facilita quando a gente tem núcleos urbanos muito apertados, com muita gente circulando. A gente tem problemas de dar acesso a essas pessoas, hospitais, postos de saúde, tem várias questões. E problemas também de quanto mais suscetível as pessoas ficam a riscos de doenças dentro de espaços urbanos, justamente porque interagem com muita gente. Mais importante é trabalhar também numa coisa chamada conscientização das pessoas. Isso faz parte da solução de problemas de saúde dentro do espaço urbano. Então não adianta de nada o Estado ficar, claro, investir em estrutura de saúde, é importante contratar mais médicos, postos de saúde e tudo mais. Perfeito, isso é importante pra caramba, comprar medicamento e tal. Mas se, por exemplo, a população não faz a sua contraparte, é inviável, porque o Estado vai ter que ser o tempo inteiro gastar mais para tentar solucionar problemas de saúde que as pessoas poderiam resolver, em alguns casos, mudando a sua atitude, que é muito mais barato. Se a pessoa muda a atitude, ela não tem custo, é só mudar meu comportamento, entende? Então, quando a gente vai trabalhar em saúde pública, envolve uma série de questões. Envolve investimento em infraestrutura, envolve investimento em pesquisa para tratar doenças, envolve investimento em profissionais da área, envolve investimento em campanhas de conscientização. É tudo isso trabalhando junto para resolver outras questões, né? Também envolve trabalhar saneamento básico, porque isso também é um fator de doença, envolve trabalhar, né, acesso às pessoas ao sistema de saúde, porque às vezes os hospitais pós-saúde são muito distantes, então envolve colocar aquelas pessoas ou criar meios para que elas cheguem aos tratamentos, né? Enfim, só para dar alguns exemplos, envolve uma série de ações. Por quê? Porque isso é um problema, é uma fonte de conflito dentro da sociedade, é uma fonte de problemas sociais. E isso também está relacionado a classes sociais, porque a gente sabe que o acesso, dependendo da classe social, é mais fácil ou mais difícil, em função da quantidade de recursos que a pessoa tem. Por óbvio, quem tem mais dinheiro tem acesso mais fácil à saúde, porque paga a saúde. Quem não tem, acaba indo para o sistema público de saúde, que tem filas de espera. Enfim, tem questões que envolvem isso, né? Problemas de violência, né?
A violência é um outro problema complexo que existe em espaço urbano. Isso é bem evidente e óbvio, é só vocês irem para qualquer cidade interior, sobretudo muito pequena, vocês vão ver que o nível de violência é muito menor que cidade grande. Por que cidade grande é muito maior? Questão básica, muita gente junta. Né? Juntou muita gente, vai dar problema. Tem pessoas, né, vai ter o fomento, né, à violência. Aí por que tem o fomento à violência? Outro problema complexo. Né? Por que a pessoa entra no mundo do crime? Por que é viável entrar no mundo do crime? Tem uma série de elementos relacionados a isso. Existe propaganda por parte dos traficantes, por exemplo, a pessoa entrar no mundo do crime, existe situação de miséria envolvida nisso, né? A pessoa encarar aquilo como uma possibilidade rentável, financeiramente rentável, falta de expectativa de vida, né? Uma boa parte das pessoas que entram no mundo do crime não tem expectativa de viver de forma diferente daquilo, ou expectativa de viver muito tempo. Infelizmente é isso que acontece, porque elas vivem numa condição de miséria e pobreza muito grande, que impede com que elas tenham acesso à educação e um projeto de vida maior, então elas acabam entrando na vida do crime. Existe também, obviamente, questão de má índole, porque não um temperamento muito violento, sim, né? Porque se vão pensar, né, mesmo em países em que as pessoas ganham tudo, literalmente, né? Existem alguns países em que a pessoa que não consegue emprego e tudo mais, ela ganha suporte do governo, ela ganha o salário do governo por tempo até indeterminado, né? A Alemanha tem um pouco disso, né? Algumas pessoas ganham por tempo praticamente indeterminado auxílio financeiro do governo, que elas vivem tranquilas, assim, conseguem ter alimento, conseguem pagar o aluguel da casa, viver tranquilo. Teria uma vida de uma classe média brasileira tranquilo. Ou seja, por que uma pessoa que ganha tudo, que tem acesso a tudo, que tem uma vida ok, precisa roubar? Isso ocorre na Alemanha. Então, tem uma questão de má índole, envolvimento com drogas, vício com drogas, que envolveria vício com drogas, envolve saúde pública, né? Então, voltamos à questão anterior. Vejam, o núcleo espaço urbano é um núcleo de conflito e problema. E esses conflitos e problemas, eles não só têm uma existência peculiar, mas eles interagem com outros conflitos e problemas e se somam. Então, quando a gente vai pensar no planejamento urbano, é um caos, tá? Então, isso é importante. E por que eu estou falando isso? Isso é muito importante por uma questão prática e política. Não existe solução mágica para problemas que ocorrem em núcleos urbanos. Isso é uma coisa que deve ficar estampada na cabeça de vocês, assim, e brilhando como LEDs, assim. Não existe solução fácil para problemas que se originam em núcleos urbanos. E quanto maior o núcleo urbano, mais complicado é o problema. Tá? Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque de 4 em 4 anos vai surgir uma figura assim pitoresca chamada político, com soluções mágicas para as coisas que acontecem na sociedade. E ela vai dizer, não, se eu fizer isso, eu vou resolver o problema da sociedade. Não vai. Não vai. Não existe solução simples para problemas sociais. Não existe. Né? Aí a gente vê aqueles discursos, né? Por exemplo, para solucionar o problema da violência é só endurecer as leis. Não vai resolver o problema da violência, só endurecer leis. Não vai, eu lamento, mas não vai. Pode ser parte, sim, mas aí envolve a existência de um projeto, e esse projeto precisa ser multifatorial, ele tem que ter vários elementos e ele tem que fazer parte de um conjunto de ideias e de um conjunto de ações da qual se ataque o problema da violência e aí se resolva ele. Existem várias formas de atacar isso, mas soluções simples não existem. Não tem como existir e todas as vezes vocês devem ter visto que soluções simples tentam ser implementadas, elas fracassam miseravelmente ou elas dão resultado por um curto espaço de tempo. Exemplo clássico, vamos botar o exército na rua, não sei o que, intervenção, né? Aquelas intervenções militares que teve no Rio de Janeiro e tal, em época de Olimpíada e tudo mais, resolveu o problema da violência? Não, resolveu nada. Os traficantes continuam lá no Rio de Janeiro, os assaltos continuam acontecendo, tudo continua igual. Eles conseguiram conter a violência por um curto espaço de tempo, que foi o tempo das Olimpíadas.
Eles não resolveram o problema da violência, ela não terminou. Pelo contrário, ela se deslocou, ela começou a ir para o tráfico de drogas do Rio de Janeiro, começou a se deslocar pelo Brasil, que era mais fácil, e começou a tomar outros lugares de assalto, e hoje espraiou, digamos assim, o crime organizado do Rio de São Paulo está pelo Brasil inteiro hoje, porque ele se espraiou através de mecanismos de ação aí. Até em Santa Maria hoje tem núcleos de traficantes que na real prestam contas a grupos de São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões. É assim que acontece. Porque não existe solução fácil, como tu falou. É um problema, todos os problemas são complexos, tem que ser atacado por vários lados. Então, toda vez que um político vier para vocês e falar, para resolver esse problema a gente vai fazer tal coisa. Olha, se ele está falando isso, de duas uma. Ou ele não sabe do que está falando, e aí esse é um bom motivo para vocês não votarem nele, ou ele sabe do que está falando e está sendo desonesto, que é um ótimo motivo para vocês também não votarem nele. Tá? De qualquer forma, qualquer pessoa que dê soluções simples para problemas difíceis, sobretudo essa pessoa político, não votem nele. Né? Porque ele, no mínimo, que nem eu falei, ou ele é ignorante, ou ele é mau caráter. De uma das duas coisas ele vai ser. Mas ele certamente não é uma pessoa adequada para ser um gestor do espaço público, e é isso que um político, em tese, também é. Ele, quando faz uma atuação política, ele é um gestor do espaço público, porque ele produz leis que têm a ação direta dentro do espaço público. Ou seja, a gente está colocando um gestor do espaço público que não entende do que está fazendo, ou é mau caráter e está com segundas intenções lá e não vai fazer de qualquer forma. Então, atentem a isso, tá? Isso é muito importante. Quando a gente está discutindo essas questões aqui, ela tem esse caráter político também, assim como todo, eu já falei, caráter político não é partidarismo, caráter político é discutir, a minha concepção, especialmente, é discutir ideias, né? Discutir projetos, né? A gente não tem que fazer proselitismo político, a gente não precisa disso, porque o Brasil está cheio disso já. A gente tem que discutir ideias, e eu estou tentando explicar isso um pouco, né? Dessas ideias que precisam ter quando a gente vai pensar dentro de problemas do espaço urbano. Bom, espero que tenha ficado claro. Se ficou dúvida, vocês sabem como me encontrar e como comunicar. Vocês podem escrever aqui embaixo também, vocês podem, né, nos comentários, vocês podem me enviar e-mail, enfim, fiquem à vontade para a gente dialogar sobre isso. E se vocês tiverem questões relacionadas a problemas e conflitos do espaço urbano, me enviem, né, que este é o momento para fazer aulas extras para vocês em relação a isso, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos e nos vemos na próxima. Abração, pessoal!